A paz do Senhor a todos, hoje estaremos ministrando a segunda lição do trimestre, cujo tema é Fortalecendo as Famílias, e a lição de número 2 tem como título O Plano de Deus para a Família. O textuário se encontra em Efésios capítulo 5, versículo 27, que vai dizer assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Verdade prática: Deus instituiu a família para abençoar a vida das pessoas. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 27. É muito importante que você faça a lição antes de iniciar o estudo da lição. A introdução vai dizer que a família é a unidade básica da sociedade, onde se desenvolvem relacionamentos saudáveis. Foi o que a gente falou na lição de número 1, estaríamos aprofundando na lição de número 2, onde a família é a unidade básica. E quando a família ela é boa, ela é estruturada, ela vai desenvolver relacionamentos saudáveis. O número 1 vai dizer que o plano divino, Deus deseja que seus filhos se desenvolvam de uma forma saudável e venham ser um canal de bênçãos. Olha qual é o plano de Deus de maneira geral para as famílias. Que elas venham ser canais de bênçãos, que elas possam refletir relacionamentos saudáveis e tornar uma sociedade cada vez mais equilibrada e segundo o temor de Deus. O ponto 1 vai dizer a vontade de Deus. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalhos que edificam. Salmo 127, versículo 1. Olha a importância de Deus ser a base da família. O próprio salmista vai dizer que se Deus não estiver sobre a base de uma família, em vão estarão trabalhando aqueles que são os líderes. Os pais e as mães vão estar trabalhando de maneira vã, ou seja, à toa. Olha que analogia legal que o comentarista faz. Deus é como se fosse o arquiteto e o construtor da família. A Bíblia é o manual de orientação e o mapa da caminhada familiar, e nós somos os trabalhadores, ou seja, Deus sendo o arquiteto e construtor, a Bíblia como se fosse o manual de vida para todos nós, e os pais e as mães, que são os líderes dessas famílias, são como trabalhadores. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, vai dizer que nós somos cooperadores de Deus, principalmente quando se trata de família. Nós somos cooperadores do Senhor. Ponto 2, prosperidade familiar. Uma família saudável é próspera, não necessariamente aquela que possui uma casa luxuosa ou que é abastada financeiramente, embora a prosperidade seja importante para o bem-estar da família. Que o setor financeiro ele vai nos dar uma maior facilidade para gerir o que se diz os gastos de uma casa e evitar problemas, mas não significa que uma prosperidade financeira seja igual a uma prosperidade espiritual. Uma prosperidade familiar ela está totalmente ligada a uma vida com Deus, e não ao quanto eu tenho na carteira ou na conta bancária, ou se eu tenho uma casa luxuosa. Se você tiver, amém, glória a Deus por isso. Mas que nós possamos trabalhar na prosperidade familiar, no que se diz vida com Deus, instrução e andar nos caminhos do Senhor. Amém? Ponto 3. Relações familiares. Desde o princípio até os dias atuais, Deus tem buscado se relacionar com o ser humano. Isso é muito notório a partir do momento que a gente abre a Bíblia em Gênesis, e a gente já vê isso. A gente vê que Deus ia ter todos os dias com o homem, ou seja, o Senhor sempre se preocupou em estreitar as relações com um homem. Deus sempre se preocupou em manter um relacionamento, manter uma conexão. E a gente vê que muitas das vezes nós não estreitamos as relações dentro de casa, em relacionado à família, pai, mães e filhos. E muitas das vezes pessoas que não são nem cristãos têm uma relação muito melhor do que nós cristãos. É por isso que é muito importante nós estarmos tratando esse trimestre sobre fortalecer a família. Precisamos ter essa conexão, porque assim como Deus se preocupa em ter um relacionamento conosco, nós também devemos nos preocupar em termos relacionamentos saudáveis e mais íntimos com a nossa família. Vamos ao tópico 2, conceitos de família.
O conceito de família sofreu inúmeras alterações ao longo da história, embora muitas das vezes distantes do que Deus propôs no princípio. O ponto 2 vai abordar 3 pontos: o conceito divino, o conceito social e o conceito legal. O conceito divino nós sabemos, se originou lá em Gênesis, onde Deus constituiu o casamento entre o homem e a mulher, e de lá mandando que eles viessem procriar, que eles viessem ali, constituir uma família. Então esse é o propósito, esse é o conceito divino sobre família. Agora, o conceito social, como o comentarista vai dizer, ele vai dizer que o conceito de família, socialmente falando, está intrinsecamente ligado às relações de afeição e sentimento. O que significa isso? Que hoje o que eu penso sobre amor, sobre família, está ligado ao que eu entendo, ao que me convém. Ou seja, a gente vê que nós vivemos em uma era onde novas formações familiares estão surgindo. Principalmente é muito ligada ao meu desejo e não ao conceito do que Deus formulou e predefiniu antes mesmo da criação. Vamos ver o ponto 3. O ponto 3 é o conceito legal. Literalmente falando sobre leis humanas. A gente vai ver que a própria Constituição Brasileira de 88, ela conceitua a família, lá no seu artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. E lá ela vem elencando vários parágrafos relacionados ao casamento religioso com efeito civil, mas a observação que eu queria fazer, que até mesmo as leis humanas, elas têm aberto brechas para que haja uma nova formulação de família que vai totalmente contra ao que Deus predefiniu em seu conceito divino sobre família. Por que, Jefferson? Porque a gente vem acompanhando que hoje a nossa lei ela permite a união estável, ou seja, ela legaliza união homoafetiva, que isso vai totalmente contra aos padrões divinos sobre família, do que ele estabeleceu: pai, mãe e filhos, uniciar o homem e a sua mulher. Amém? Então, nós vamos aqui para o terceiro e último ponto, que é sobre as responsabilidades. Muito importante a gente observar, olha, todos os membros da família têm a obrigação de se ajudarem mutuamente, ou seja, a família não se trata de quem manda mais ou de quem manda menos. Todos têm seu papel fundamental dentro da família. Os pais, as mães e os filhos. E agora a gente vai abordar de maneira mais profunda aqui o papel de cada um. Olha o primeiro ponto: marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Olha que legal. Se nós, maridos, olharmos atentamente para esse versículo, nós entenderemos o propósito de Deus para a família. Porque se nós amarmos as nossas esposas e nossos filhos como Cristo amou a igreja, olha como é bacana a gente seguir esse padrão elevado de Cristo. A gente não terá dificuldade nenhuma de liderar uma família. Nós devemos assumir esse caráter cristão de que, como Cristo amou sua igreja, nós também possamos amar a nossa família. E vai nos levar à esposa. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Efésios 5, 22. Muitas pessoas têm distorcido um pouco esse versículo, né? As mulheres sendo submissas não é para andar de cabeça baixa. Negativo. As mulheres, elas têm um papel fundamental dentro da família. Elas são auxiliadoras do homem. Então, quando eu vejo que o marido cumpre o seu papel de amar a sua família, a sua esposa como Cristo amou a igreja, a mulher, ela não vê dificuldade nenhuma em ser submissa ao homem de Deus, um homem valoroso que ama a sua esposa e sua filha como Cristo amou a sua igreja. Então, quando cada um cumpre o seu papel, logo nenhum tem dificuldade, né, de fazer, né, o que Cristo estabeleceu
para a família. Agora vamos pais e filhos. Ponto 3. Deus requer a obediência de seus filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Efésios 6, versículo 1. E ainda acrescenta: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa a vida sobre a terra. Efésios 6, versículo 2. Então nós vemos a responsabilidade dos filhos em obedecer os seus pais. Sabe por que os nossos jovens estão morrendo cedo nos dias de hoje? Porque justamente estão olhando com rebeldia o que deveria ser tratado com temor e respeito aos pais. Muitas das vezes nós, como filhos, ao desobedecermos a instrução dos nossos pais, nós estamos desobedecendo o próprio Deus. E olha, uma observação para os pais: é dever dos pais jamais provocar a ira de seus filhos. Nós não podemos usar a autoridade que foi dada por Deus de nos constituir pais e mães para provocar a ira dos seus filhos. O que isso significa? Eu não posso usar a minha autoridade para oprimir ninguém, para propagar o ódio e a raiva a ninguém. Eu devo usar a minha autoridade para instruir os meus filhos, instruir a minha esposa, tudo no temor do Senhor e tudo de forma bem amorosa e cheio da sabedoria do Espírito Santo. Porque a partir do momento que eu distorço a minha autoridade como pai ou como mãe, eu vou propagar ira, eu vou propagar ódio e vou estar saindo totalmente dos padrões divinos. É por isso que hoje nós vemos pessoas totalmente distantes de Deus, porque se criaram, viveram dentro de uma casa ao qual foram oprimidas, ao qual houve ditadura, ao invés de haver instrução no temor do Senhor. É por isso que nós precisamos fortalecer a nossa família, não sendo ditadores, mas propagando o próprio amor que Jesus Cristo nos ensinou. Olha, um ponto bem importante para a gente encerrar a aula hoje, o próprio comentarista vai dizer assim: é importante que meninos criados apenas pela mãe tenham uma figura masculina em quem se espelhar. O mesmo conselho serve para meninas criadas só pelo pai. Olha que interessante, Jefrã não tem pai, ou Jefrã não tem mãe, ou Jefrã não tem nenhum dos dois. Como eu devo proceder? Como eu posso ter essa referência? Primeiro, busque em algum tio, busque em algum ente mais próximo da sua família. Jefrã, eu não tenho. Ore para o Senhor, que Deus ele vai enviar para você um pai espiritual, uma mãe espiritual. Eu tenho certeza que Deus ele não vai te desamparar. E se você observou alguém que não tem essa referência, que você possa se capacitar, que você possa pedir de Deus e que você possa ser essa referência. Porque nós, como cristãos, nós já somos automaticamente uma referência para as pessoas, principalmente aquelas que não conhecem Jesus. Aplicação pessoal. O conceito primordial para o sucesso em todas as relações familiares é o amor. E não atentar para isso é negligenciar o plano divino para a sua família. Então tudo gira em torno do amor. Porque Deus ele nos amou e enviou quem para nos salvar? Jesus Cristo. E o que as pessoas fizeram com Jesus Cristo? Crucificaram Jesus Cristo. E o que Deus fez? E o que Jesus mandou nos fazer? Que nós viemos pregar o amor de Deus para toda a humanidade. Então, o nosso relacionamento familiar, ele deve ser gerado tudo em torno do amor. Que nós possamos, nesse trimestre, entrar na academia espiritual, e fortalecer as nossas famílias, porque nós estamos fracassando, falhando nessa missão que Deus nos instituiu. Principalmente nós, que somos líderes de famílias, pais e mães, e vocês que são filhos cristãos, possam obedecer e assim propagar uma referência boa para a sociedade. Ela está precisando dessa referência cristã nas suas famílias. Amém?